Fala galera, tudo certinho com vocês? Então, minha voz ainda continua ruim, ainda continua fraca da infecção da garganta, mas bora lá. Essa vai ser uma aula bem rápida, bem fácil de atomística, que é realmente falando sobre os átomos, o que vocês precisam saber sobre os átomos, e já entra um pouco da compreensão da tabela periódica, né? Porque aqui eu vou falar sobre o número atômico, sobre o número de nêutrons, o número de prótons, o número de massa. Então entra um pouco dentro desse quesito, mas eu acho que vai ser bem intuitiva a aula e bem fácil. Tranquilo, rapaziada? Bora lá então? Então, dentro de atomística, o que vocês precisam saber para o vestibular? A gente tem os elementos químicos da tabela, mas eles nunca vão dar para nós o seguinte: em cima é massa, embaixo é número atômico, né? E o seguinte, o que vocês vão ter que saber? Que o maior é sempre o número de massa. Então, por exemplo, tem uma tabela que tem, por exemplo, o elemento sódio, o Na. Ele tem a massa atômica, galera, 22, certo? Ele tem a massa atômica 22, é o A, fica em cima. E o número atômico dele é o prótons, a quantidade de prótons que ele tem, que seria o 11, entenderam? O 11 nesse caso ficaria embaixo, mas aqui poderia ser o contrário, né? Aí teriam que saber que o número de massa é embaixo. Enfim, o número de massa é sempre o maior, é o que vocês precisam saber. Então tá, o número atômico é exatamente o número de prótons que tem o átomo, beleza? Por exemplo, o sódio, que eu acabei de falar que é o Na, tem 11 prótons, beleza? E o número de massa, ele é o Azinho, na tabela periódica, né? A gente representa ele como o Azinho. E é o número de prótons mais o número de nêutrons, né? Só aí já dá de perceber, como que eu faço para descobrir o número de nêutrons? Porque, galera, o número de massa eles dão na tabela periódica, vocês não precisam calcular. Diferente do número de nêutrons. O número de nêutrons, a não ser, claro, que você esteja no ensino fundamental, enfim, que aí seja uma questão de calcular o número de massa, né? Aí tu sabe que é o número de prótons mais o número de nêutrons, caso a questão te forneça. Mas se tu já tá pensando no vestibular, eles vão te dar o número de massa na tabela periódica. Então o que tu precisa saber? Que o número de nêutrons é o número de prótons, passa para o outro lado negativo, menos o número de massa. Conseguiram entender, né? Eu até coloquei aqui, nêutrons igual a massa menos o número de prótons. Muito de boa, né? Meu Deus, não tem nem o que pensar aqui. Beleza. A gente sabe que existem 3 tipos de átomo: o átomo neutro, o átomo carregado e basicamente o átomo negativo, né, que é o íon negativo no caso, né? O átomo neutro, ele tem carga nula, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons, beleza? Certo. O átomo carregado a gente chama de íon. O íon, a gente sabe que tem um número de prótons maior que o número de elétrons, certo? E, galera, uma coisa que vocês têm que saber, não tira da cabeça de vocês. Cara, eu acho que deve ter pegadinha disso, mas é tão idiota que eu acho que eles nem cobram mais. Que é o seguinte: não muda o número de prótons de um átomo. Não muda. Nunca muda. Só que é o seguinte: ele fica carregado quando ele perde elétron. Porque o número de... Por exemplo, beleza, eu sou um átomo e eu tenho 10 prótons. Como que eu faço para eu ficar carregado, positivo, com carga maior? Ou eu tenho que perder elétron, porque automaticamente, eu sou um átomo neutro. Todos os átomos da tabela periódica que eles te fornecem são neutros. Ou seja, eles têm o mesmo número de prótons que elétrons. Eu sou o átomo Arthur. Eu tenho 10 prótons e eu tenho 10 elétrons, porque eu tô neutro, beleza? Se eu viro um íon, ou seja, um átomo carregado, eu perco elétron. O próton continua na mesma. E se eu viro um íon negativo, que tá aqui, um ânion, eu vou ter um número de elétrons superior ao de prótons. O de prótons, ele não mexe, ele tá travado aqui, ele não desce nem sobe. Agora, o de elétrons que mexe, o elétrons que vai fazer esse lance do átomo negativo, do íon negativo, do átomo carregado, beleza? Certo. Vamos para as semelhanças atômicas. Aqui, galera, tá um pouco bagunçado, né, mas eu acho que dá de ter um entendimento bem tranquilo. O que a gente tem que saber? Os isótopos, eles têm um número de prótons iguais.
O que são elementos isótopos? Pronto, a questão vai te perguntar isso. Tem o mesmo número de prótons, só que ele tem algumas propriedades. O número atômico dele tem que ser igual, certo? No caso, vocês sabem que o número atômico é o número de átomos, então meio que fica subentendido, mas é uns macetezinhos para vocês pegar. Ele tem diferente número de nêutrons, certo? E diferente número de massa. Conseguiram entender, né? Beleza. Os isóbaros. Os isóbaros, eles têm o mesmo número de massa. E eles têm diferente número atômico. Beleza? Bem tranquilo. E tem os macetezinhos, ó. Isótopos. P de próton. Isótopos, mesmo número de prótons. P. Beleza? Isóbaros. Azinho, lembra que o número de massa é representado pelo A. Então é outro macete para te gravar que o isóbaro é o número de massa. Eu sempre pego pelos isótopos. Isótopos é prótons. Então tem outro nome que é parecido com isótopos, que eu já vou falar agora, que é os isótonos. E se os de massa, que é o diferentão, que é o isóbaro, não tem nem como eu esquecer o isóbaro, porque é o único que diferentão, ele é o de massa. E os isótonos só podem ser o de nêutrons, né? Isótonos, o Nzinho aqui de nêutrons. Muito fácil de gravar, né? E também tem os isoeletrônicos, que isso aqui nem dá graça falar, porque é óbvio que é o mesmo número de elétron. Iso, igualdade, eletrônicos, né? Mesmo número de elétrons. Beleza. Com isso, vocês já sabem tudo que eu tinha para passar aqui de atomística. Acho bem tranquilo, eu acho que vocês pegaram tudo. E essas são as definições. Agora eu vou fazer umas atividades com vocês, para vocês verem como é que cai isso no vestibular. Bora? Então tá. Aqui, uma atividade da UFSC. Bem fácil, pelo que eu tô vendo aqui. Então vamos lá. Com relação à estrutura da matéria, assinale as alternativas corretas. A matéria, ela é constituída por átomos. A gente sabe que isso aqui é verdade, né? Os prótons são partículas do átomo. Verdade. Os elétrons possuem carga elétrica positiva. Não. Meu Deus, que questão fácil, cara. Os nêutrons são partículas do átomo. Tá certo. A massa do próton é menor que a massa do elétron. Não. A gente sabe que a massa do próton fica no núcleo, e o núcleo ele é denso, ele tem maior massa que o elétron. A gente sabe que a massa do próton é maior que a massa do elétron. Beleza? Galera, é o seguinte, eu acho que não era bem essa questão que era pra estar aqui, mas não faz mal. Eu vou trazer outras pro final aqui, aproveitando pra fazer essa, mas eu vou trazendo outras, beleza? Então tá. Considerando os elementos químicos representados por A, B e C, e assinale o que for correto. Beleza, essa questão aqui é legal. Essa questão aqui é uma questão que cairia no vestibular, diferente daquela ali. Mas tá, vamos lá. Os elementos A e B são isótopos. Galera, o que é isótopo? O que é? Tenta pausar e fazer sozinho essa questão. Vocês sabem, galera, que o maior é o número de massa, né? Logo, o 40, o 42 é o número de massa. Vocês sabem disso, né? Isso já tá na cabeça de vocês. E aqui ele fala que o elemento A e o elemento B são isótopos. Isótopos têm o mesmo número de prótons. Beleza? Como ele fala que o elemento A e o elemento B são isótopos, ele está certo. Porque a gente tem 19 prótons nos dois. Né? Tipo, muito fácil. Com certeza vocês já tinham feito essa, né? Tá bom. Bora lá. Os elementos A e C são isóbaros. O que é isóbaros, galera? Lembra que é o único nome diferentão. Isóba, A, número de massa, certo? Então a gente sabe que o número de massa é o que está em cima, e ele fala que o A e C são isóbaros, têm o mesmo número de massa. A e C são isóbaros. Certíssimo também. Mesma coisa que A1, basicamente, né? Só muda que um é isótopo e o outro é isóbaro. Muito fácil. Vamos lá. Os elementos B e C são isótonos. Beleza, essa aqui é a única alternativa que eu admitiria vocês não ter assinalado ainda, eu acho.
Beleza? Vamos calcular aqui. A gente sabe que o número de nêutrons de um átomo, ele é o número atômico menos o número de massa, ou seja, o número de prótons menos o número de massa. Então vamos calcular aqui o número de nêutrons de todos eles, beleza? Vamos lá. Quanto que é 42 menos 19? Quanto que é 40 menos 19? E quanto que é 42 menos 21? Beleza? A gente vai ter que fazer esses cálculos aqui. Vou fazer com vocês aqui, pra a gente pegando o jeito e nunca mais usar calculadora na hora de estudar. Eu não gosto de usar calculadora na hora de estudar, porque no vestibular não vai ter calculadora. Mas tá, vamos lá. 9 menos 2, 3, vai 1 pra lá. Opa. 3 vai 1 pra lá. 9 para 12, a gente sabe que falta o 10, o 11 e o 12. 3. 3 menos 1, 2. 23. Vou botar em vermelhinho. Nêutrons. Opa. Aí. Aí. 40 menos 19. Pede emprestado. Vai ficar 3. Aqui vai 1. 1, 3, 2, 21 nêutrons. Beleza. 42 menos 21. Aqui vai o 1. Aqui fica o 2. 21 nêutrons. Beleza, galera? O que ele pergunta aqui? Os elementos B e C são isótonos. Só vou anotando aqui para vocês que esse aqui é o de massa. E esse daqui é o de nêutrons. Beleza? Vamos lá. O elemento B, A e C. Ele pergunta se esses dois aqui têm o mesmo número de nêutrons. E tem, que é 21. Então a gente sabe que eles são isótonos. Pode assinar lá, sem dúvida. Vamos lá. O elemento A é o que possui maior número de nêutrons no núcleo. Como a gente já calculou os três, galera, a gente sabe que é verdade, né? A gente sabe que ele tem 23 nêutrons e ele é o maior, é o que possui maior quantidade de nêutrons no núcleo. Questão muito fácil, né? Muito fácil também. Não, eu acho que nem precisa pensar muito nessas questões. O chatinho mesmo vai ficar calculando. Mas tá, galera, eu vou dar mais uma olhada pra ver se eu acho mais algumas questões legais e trago pra vocês, beleza? Beijo. Esse exercício aqui, cara, eu bati o olho, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que trazer pra eles. Porque eu acho a cara de muitos vestibulares trazer uma questão dessa. Tipo, vamos dificultar esse conteúdo nesse vestibular? Vamos. Traria uma questão dessa. Fácil. Nem dificultar muito, né? Mas, enfim, atrapalhar uma grande quantidade de aluno que veria uma questão dessa e só chutaria, né? Mas bora lá, então. Aqui ele está perguntando qual dessas alternativas exibe uma série isoeletrônica. A isoeletrônica tem a mesma quantidade de elétrons. A gente sabe que na quantidade de prótons não mexe, mas essas cargas aqui, ó, 4+, 2-, mexe na quantidade de elétrons. E é como eu falei pra vocês, galera. Se um átomo tá com uma carga 3+, ou seja, tá com uma carga positiva, ele perdeu 3 elétrons. Conseguiram me entender? Cara, eu vou ver se eu acho uma tabela periódica pra mostrar aqui pra vocês isso mais direitinho. E agora não vou ter. Tá, não faz mal. Enfim, se ele tá positivo com mais 3, ele vai perder 3 elétrons, né? Ele tá positivo, ou seja, ele tem que ter 3 prótons a mais, ele perdeu 3 elétrons. Ó, o 2-, ele ganhou 2 elétrons, ele tá eletronegativo, né? Então, tipo, o enxofre que tem o número de prótons igual a 16, vai ficar 18, porque ele ganhou, entenderam? Mas tá, eu vou fazer aqui com vocês e eu acho que vocês vão entendendo. Galera, essa questão aqui é de vestibular, né? Da URGS, Vestibular Federal do Rio Grande do Sul, 2019. E eles dão uma tabela periódica. Logo, eu acredito que no vestibular que tu vai fazer, eles também vão dar. Então assim, vai fazer uma questão dessa, já vai lá e pega os dados, ó. Eu já fiz isso aqui pra nós, ó. Peguei os dados. Eu vou até diminuir o tamanho desses dados.
e colocar mais pertinho para nós conseguir ver melhor enquanto faz a questão. Opa, vamos aí. Diminuir o tamanho aqui. Aí, beleza. Então tá. Vamos começar aqui. Aqui ele fala que isso pode ser uma série de eletrônica. A gente vai ter que fazer de cada um para ver. O alumínio, galera. O alumínio... Não, o alumínio eu não coloquei. Mas o alumínio eu já sabia, ó. O alumínio, ele tem 13 prótons. No caso, o número atômico 13. E aqui ele está falando que ele ganhou, que ele está positivo 3, então ele perdeu 3 elétrons. Lembra que na tabela periódica, esse valor que eles dão aqui é de um átomo neutro, então ele tinha 13 elétrons também, tinha 13 prótons e 13 elétrons. Como agora ele está positivo 3, ele perdeu 3 elétrons. Então a quantidade de elétrons dele é 10, beleza? O Si, vamos dar uma olhada. O Si, ele tinha 14 prótons e 14 elétrons. Como ele está mais 4, ele perdeu 4 elétrons, ele está com 10 também. O S, que é o enxofre, ele tem 16. E aqui está falando que ele ganhou 2 elétrons, beleza? Ele está menos 2 agora, o átomo. Então, se ele tinha 16, passou a ser 18. Nem vou fazer do cloro, porque a gente sabe que essa alternativa aqui não pode mais ser. Fechou? Vamos lá. Eu tenho que fazer do cloro aqui, ó. Vamos lá, o cloro. Ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Esse menos, galera, a gente sabe que tem um 1zinho aqui escondido. Fechou? Vamos lá. Se tu tem 17 prótons e 17 elétrons e agora tu tá negativo, tu ganhou um elétron, porque o próton tu não mexe. Então a gente sabe. Ele tinha 17, né? Isso. Agora ele vai passar a ser 18. O bromo, vamos ver o bromo. Mesma coisa ali, o bromo, ele tinha 35 prótons e 35 elétrons. Aqui tem um 1zinho escondido, vai passar a ser 36. Já elimina essa alternativa também. Vamos lá. Agora o Si, vamos ver o Si aqui. Que é o silício, se eu não me engano. Aqui, ó, 14. 14, ele está positivo 4, ou seja, ele perdeu 4 elétrons, né? 10. Opa, vamos aí, 10, beleza, vamos lá, o Se tem 34, ele tá com 2 elétrons a mais, porque ele tá negativo, né, a carga dele tá 2 menos, então a gente sabe que se ele tinha 34, ele passou a ser 36, é isso, né, galera, Aí caiu alguma coisa aqui. Tá, não é nada. Bora lá. AD. AD, ele tá falando que o Ca tem 20. Ele tá com uma carga positiva mais 2. Então, ele perdeu 2 elétrons. O alumínio. Vamos ver o alumínio. O alumínio, ele tem número atômico 13. Então, ele tinha 13 prótons e 3 elétrons. Ele tá positivo 3. Ou seja, ele perdeu 3 elétrons, agora ele está com 10. Pode eliminar também. Vamos lá. Aqui, o potássio. O potássio tem quantos? 19. 19, ele está positivo, ó. Aqui tem um 1zinho, ou seja, ele não ganhou próton. Ele perdeu um elétron, né? Ele tinha 19, é isso? Deixa eu ver aqui. Isso. Agora passou a ser 18. O Ca mais 2, eu já fiz aqui em cima, ó. Ele também tem 18. Vamos ver o enxofre 2 menos. O enxofre, ele tem 16. Com 16 prótons e 16 elétrons, como agora ele está negativo 2, ele ganhou 2 elétrons, né? Também é 18. E agora o cloro menos. O cloro, ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Ele está com menos 1 aqui, vai passar a ser 18 também. Todos esses aqui tem 18 elétrons. Beleza, galera? Questão bem tranquila. É só não ter uma falta de atenção no meio dos cálculos que vocês iam conseguir fazer tranquilamente. E olha que eu nem demorei tanto para fazer essa questão, beleza?